Olá meus amigos, como estão vocês? Cá estamos nós novamente, mais um vídeo aqui no canal Liberdade Financeira. E hoje galera, um vídeo aí especial. Eu vou aqui mostrar para vocês como montar uma carteira de fundos imobiliários aí totalmente do zero, sem carteira recomendada, sem nada disso, apenas analisando aí os melhores fundos de uma forma bem direta e objetiva, certo? Então vamos dar uma olhada. Eu ainda não sei se realmente vamos colocar 20 fundos aqui, talvez seja até demais. A ideia é colocar aí por volta de uns 10 a 15, né? Mas deixei um espacinho aqui caso apareça alguma coisa interessante aí pra gente inserir nessa carteira, ok? Só lembrando, isso não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, só realmente mostrando como é possível analisar de forma bem sucinta e prática e bem assertiva aí os fundos imobiliários, ok? Muito bem, sem mais delongas, só lembrando, não deixe de dar aquele like, se inscreva aí no canal para ter conteúdos sobre finanças e todos os ativos aí que você pode utilizar para adquirir aí sua liberdade financeira. E só lembrando, vai ter um ativo aqui diferenciado no final do vídeo, certo? Vou colocar uma interrogação aqui, que não é um fundo imobiliário, porém é uma ótima fonte de dividendos, então não deixe de acompanhar até o final. Muito bem, vamos lá, vamos pensar um pouco. Eu coloquei aqui, ó, a princípio, os tipos de fundos imobiliários que nós temos, né, que são os fundos de CRI, os fundos de recebíveis, logística, shopping, lajes e varejo, certo? Esse é um segmento que eu tenho um pouquinho de pé atrás, mas vamos dar uma olhada. Os FOFs, né, que eles já vêm com uma diversificação bem interessante, apesar da dupla taxa, eles podem ter também uma dupla, um duplo desconto, que pode ser interessante, e eles acabam sendo um pouquinho mais estáveis. E vamos ter os FIINFRAs também. Vamos dar uma olhadinha se tem algo interessante, fora aquele ativo surpresa no final. Muito bem, vamos começar aqui com fundos de CRI. Vou utilizar aqui o site Status Invest, ok? Se você vem aqui na opção FIIs, buscas avançadas, você pode escolher aqui por segmento. Vamos lá em papéis, que são os fundos de CRI, e vamos buscar. A gente vê que tem bastante opção aqui, 5 páginas. Eu vou fazer aquele filtro que não é muito interessante a princípio, mas a gente vai fazer aqui. A gente vai filtrar por dividend yield, certo? Tem vários aqui que é zero. Esses a gente não tem muito interesse. Muito bem, quem está pagando bem? Tem fundos aí com dividend yield realmente fora do comum, né? Mas eu vou focar aqui em fundos mais tranquilos e mais estáveis, ok? Eu já vou pular esses fundos aí com baixa liquidez. O DEVA a gente sabe que tem alguns probleminhas. KQR é um fundo extremamente perigoso, aí, um high yield nervoso. O RPR é aquela coisa, vamos até dar uma olhadinha nele. Também é um high yield, eu acabo deixando passar isso, e vários outros aqui fundos menores. O Habitat no entanto, mas também é high yield, HCTR, vários problemas. O maior que já foi. O Mauá high yield, eu acredito que ele vai ter uma queda nos rendimentos. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Daqui, realmente vamos focar nos maiores, galera. Eu vou fazer um filtro, não por dividend yield, vamos fazer um filtro por patrimônio. Vamos pegar coisas maiores aí pra gente ter um pouco mais de tranquilidade, certo? Muito bem, fundos interessantes aqui. IRDM teve seus probleminhas, mas vamos dar uma olhada. CPTS também, MXRF. Daqui temos lá os HCTR da vida, o RPR. Existe um fundo que eu acho bem interessante. BTCI tá tendo uma queda interessante nos sentimentos, vamos dar uma olhada. XPCI também é um fundo interessante. Opa! Até o CNCI compensa dar uma olhadinha. Muito bem, existe um que está na minha mente que ele tem uma proposta diferente. Eu vou deixar para depois. Muito bem, Urcão, pagando aí seus dividendos, 16% de dividend yield aí
nos últimos 12 meses, mas isso aconteceu por quê? Porque ele teve uma queda vertiginosa aí da sua cota, então chegou a estar mais de 100, já chegou a estar bem mais baixo. Mas o que está acontecendo com ele? Olha só, dividendos caindo, então o pessoal está meio com o pé atrás. Como é um fundo de super high yield, a gente vai deixar passar. O RDM eu acho que ele tá sendo uma oportunidade, certo? Ele teve alguns problemas, mas ele no geral tá ok. Então vamos deixar ele aqui na lista. O CPTS tá voltando a subir, rendimento voltando a subir. É o fundo para deixar aí no radar. MXRF tá tendo uma queda ultimamente, dividendo também deu uma caída, mas até que tá bem bom. BTCI subiu bem. Ele virou base 10. Teve uma quedinha. O BTC a gente vai passar. XPCI é um fundo aí bem tranquilo. Mantém bem, mas vamos deixar ele por enquanto. O SNCI eu gosto dele que eles mantêm bastante os patamares, olha só. Eles ficam um bom tempo. Deu uma queda, né? Agora com essa última database, isso deve dar uma machucadinha na cota. Então, vamos ficar de olho nele. Muito bom, a gente tem 5 fundos aqui. Eu estou em dúvida entre esses dois, o que vocês acham? Vou colocar todos lá, mais um fundo que eu acho bem interessante de recebíveis, que é o VGHF. Ele é um hedge fund aí da Valora. Ele tem vários tipos de ativos aí dentro dele e ele está pagando dividendo bem bom. Ele seria aí minha primeira opção. Interessante que eu já fiz essa planilha. Ela já puxa aqui a cotação do fundo, certo? E a gente vai colocar aqui o último dividendo, 10 centavos. Pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, galera, mas é um conteúdo aí que vale a pena. A gente já vê que tem um dividend yield aí de mais de 1% ao mês. Foi esse IRDM da massa. Eu vou preencher aqui e já volto com vocês. Muito bem, pessoal, já coloquei todos os 6 fundos aqui. A gente já tem aqui os dividendos de cada um. A gente vê que o SNCI aí é o que está com o menor dividendo, juntamente com o CPTS. O CPTS está em uma crescente, então tudo deve voltar ao normal. Eu acho que vamos acabar deixando os SNCI aí na berlinda. Se for necessário, a gente remove ele, ok? Esses aqui a gente vai deixá-los. Muito bem, temos nossos fundos de CRI marotos. O que a gente precisa agora de logística. Logística já fica aquela coisa, né? A gente já tem na cabeça aqueles fundos principais. Mas vamos dar aquela busca aqui só para garantir. Tentar colocar um fundo de logística diferente aí. Também na nossa carteira, certo? Caso eu encontre aqui. Tá bom. Pelo patrimônio a gente tem aí o PBLV11. Aí já temos nosso querido HGLG, XPLG e BTLG, certo? Só dar uma olhadinha aqui como está o Prologis. Realmente é um fundo aí que não iria fazer muito sentido por vários motivos, certo? Ele já tem uma gestão de fora do Brasil, por isso que ele acaba ficando fora. Olha só, HGLG, XPLG e BTLG meio que não tem como a gente deixar de fora, certo? Mas vamos dar uma olhada no VILG, LVBI e o Bresco. GGRC, eu acredito que ele já está bem carinho agora. Vamos ver quem está pagando bem aqui nos fundos de logística. BLMG é melhor não. Aí que tá, né? A gente tem o GARI, que era o GALG. É um fundo aí que eu imagino que vai ter um bom potencial aí pela frente.
Ele vai crescer e acabou de ter uma emissão e vai colocar um pouco de varejo aí também no seu portfólio. Um bom PVP, HGLG um pouquinho alto, mas firme e forte. XPLG também, mas ele tem a característica aí dos dividendos não tá tão interessante. Vamos deixar o XPLG de fora dessa vez. O BTLG tá vendendo imóvel, ele tá fazendo uns ganhos aí, ele vai acabar ficando. Certo? O VILG, vamos deixar passar. O LVBI tá numa crescente, olha só. Isso tá fazendo uma pressão de compra aqui nas cotas. Não sei se é um bom momento para entrar no LVBI. Deixa eu ver como tá o Brisco. Pagando ali, tendo uma queda. Também meio complicado. Eu acredito que esses 4 aqui seriam uma boa opção. Deixa eu dar uma olhada no FIB. É um fundo industrial do Brasil. É um fundo aí bem clássico. Ele está ali perto das suas máximas. O dividendo está bem mal menos. É interessante que o dividendo dele sempre sobe, né? Mas dessa vez não vai rolar. Então vamos ficar de GARI, HGLG, BTLG e LVBI. Só lembrando que o GARI não é 100% logística, mas... Muito bem, vamos preencher aqui a nossa planilha. Muito bem, pessoal. Já temos aí 10 fundos. Ok, na nossa carteira. Muito bem. E olha que a gente só viu dois tipos aqui. Shoppingzão. Shopping também já tem aquela galerinha bem estabelecida. Nós vamos dar uma olhadinha se tem uma coisa interessante, diferenciada no setor de shoppings. XPML, HGBS e VISC é meio que batido já. Vamos ver os dividendos como andam. Ó, o HCML. Esses 3 aqui estão chamando um pouquinho a atenção. Vamos dar uma olhada. Vamos ver dividendos crescentes. Um bom patamar. HCML de se pensar, hein? Da mesma forma aqui que o VShop sofreu. Só dar uma olhadinha aqui. Temos 3 imóveis, olha só, de se pensar. O FIGS também, um fundo aí que sofreu bem, tinha questão de RMG. Nessa época aqui, ó, depois teve uma queda, muita coisa aconteceu e ele está se recuperando. Mas vai ficar de fora dessa vez. Então vamos pegar os 5 de shoppings. Bem interessante. Vamos ver os dividend yield. Isso aí, vamos pegar esses 5 aqui. Já vou pôr na planilha para vocês: XPML, HGBS, VISC, HSML e VShop. Muito bem, galera. Temos aí muitos fundos aqui já. Daqui a pouco eu vou dar uma cortada em alguma coisa. Porque agora temos aí as lajes e varejo. Esse aqui é aquele que eu não vou com muita sede ao pote. Tem aqui segmentos, tem educacional. Depois a gente vai fazer alguma coisa sobre educacional. Tem aí alguma coisinha interessante. Mas vamos às lajes. Vamos ver os maiores aqui. BRCR. É interessante. HGRI, PVBI. Vindo é meio enrolado. Aqui eu fico um pouquinho mais com o pé atrás desses fundos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais pra frente.
Realmente tem umas coisas aqui mais obscuras. A gente tem também o Sari. Vamos dar uma olhadinha como que ele tá. Ele tá caindo vertiginosamente, tá nas mínimas. Sabe, né? Mínimas pode ser uma ótima oportunidade, também pode ser um ótimo risco, ó. Queda de dividendo. Ele tá com uma dívida aí e o dividendo dele tá caindo também por quê? Ele tem uma reserva, ele tá usando essa reserva remunera. Conforme ele vai pagando as dívidas, ele vai ficar com menos reserva e menos dividendo. Então o Sari vai ficar de fora. Temos aí o BTG Pactual Corporate Office. Fundo aí que está em franca recuperação. Certo? Tá tendo umas quedinhas, mas ele tá andando aos poucos. Deu uma melhoradinha aí na cotação. É um fundo bom, bastante imóveis interessantes. Então, no caso do BRCR, tem que entrar. HGRE e da CSHG é complicado deixar de fora, né? Apesar aí dos pesares, ele teve um dividendo extraordinário no final do ano e tudo mais. Mas complicado. Deixa eu ver, o PVBI está um pouquinho melhor a situação, subiu bem. Ele está em franca expansão. Então vamos pegar esses três aí a princípio. Pessoal, para encher aqui a gente já está bem carregado de fundos. Alguns eu vou ter que dar aquela limada, que vai ser aqui o SNCI a princípio e o VShop. Muito bom. PCI aqui, esse pá tá meio a perigo também. Bem, liberei aqui alguns slots. Opa! Perfeito. Muito bom. Vamos pegar agora uns FOFs. FOFs, muita gente aí fala mal, reclama, mas eu acho bem interessante que eles podem dar aí bem menos dor de cabeça, né? Deixa eu filtrar aqui pro sector. Muito bom. Vamos colocar aqui uns 3 FOFs agora. Vamos lá, FOFs que eu acho interessante. Vamos ver o que a gente vai filtrar aqui. Depois eu dou uma olhadinha aí nos FOFs que eu acho interessantes aí para ter na carteira, certo? Busca avançada. FOFzão. Cadê vocês, amigão? Fundo de fundos. Vamos ver aqui os maiores. A gente começa BCFF, não acho muito interessante os maiores aqui, a princípio. Fundos que eu gosto. CAFOF, BCIA, Kizushis, PFF, até mesmo aqui o fundo do Banco do Brasil e o HGFF. Tem outro fundo aí não muito conhecido, mas ele é bem... Deixa eu pôr o JSAF também. Ele tem sido bem consistente. Parece que tem coisa que não aparece aqui no Status Invest. Cadê? É um dos fundos que mais paga aqui, ó, o UFF. Boa, temos vários fundos aqui. CAFOF, fundo da Quineia, manda super bem. Um fundo aí em crescente, certo? E aqui ele teve um rendimento extraordinário e tudo mais. A gente pode ficar aí com essa ideia de dividendo aí próximo dos 10, assim como o BCIA do Bradesco, também é um fundo que está em crescimento. Interessante, bem interessante, mas também ele subiu bastante a cotação. Kizu, a qualidade em cima ali do Suno 30, eu gosto bastante desse fundo. O Kizu com certeza vai entrar. XPCF, fundo consistente, certo? Gosto muito. Esse tem que entrar. O fundo do Banco do Brasil é um fundo mais, assim, não muito comum.
mas ele manda muito bem também, ó. Ele dá umas osciladas, mas ele manda bem. HGFF aí da CSHG não tem o que falar. Só que é aquilo, né? Ele tem uma carteira fantástica, porém ele subiu bastante. Talvez não seja o momento de colocar ele agora. O JSAF, fantástico, mandando muito bem. Subiu bastante também. Olha só isso, quem comprou lá no 77 que tá feliz. Mas é um fundo aí muito consistente. E o UFF eu acho que é um que permanece num preço bom. Ele deu uma subida, mas ele também é um fundo bem consistente, olha só. Esse aqui realmente eu prezo muito pelo QZU e o XPSF também e o UFF, se bem que o JSAF tá mandando muito bem. O Banco do Brasil vai ficar fora dessa vez, o BCIA e o CAFOF também. Então eu vou colocar esses 4 fundos aqui porque não tem muito pra onde correr, galera. Só pra vocês também, como é uma carteira aí de demonstração, são 4 fundos aí pra vocês estudarem e verem se vocês têm interesse nos 4 ou apenas em algum deles, certo? Então vamos colocá-los na planilha. Muito bem, galera, tudo certo. Coloquei aqui os fofizões marotos. E agora a gente vai pegar 2 FII infras, eu já deixei aqui porque pra gente não se empolgar. Muito bom, FIIs infras que a gente tem listado aí são esses, não tem uma grande variedade. O que acontece com os FII infras? A maioria deles tem uma grande volatilidade aí no dividendo, a maioria é muito novo. Porém, tem 2 que eu acho muito interessante. O XPIG, ele acaba tendo uma recorrência muito interessante, olha só. De fato fantástico. Já deu uma quedinha, mas ele deve manter agora nesse valor. Certo? Ele é indexado aí a IPCA. Então é um fundo bem interessante, porém ele é um fundo para investidor qualificado, então fica meio fora aí da nossa possibilidade. Outro fundo que eu gosto muito é SNID, certo? Esse fundo a gente pode adquirir, mas tem que ficar um pouquinho esperto, porque ele está pagando bem, subiu bem, também tem uma estabilidade boa, mas por quê? Ele é atrelado ao CDI, então isso aqui com certeza vai dar uma quedinha aí em breve, ok? Então é bom ficar esperto. Mas esse é um dos fundos que a gente vai colocar. Por quê? Eu quero colocar um fundo CDI e um fundo IPCA. Fundo IPCA a gente vai pegar o BDIF. Por quê? Ele também fica um pouquinho mais próximo ali dessa questão de estabilidade, olha só. Ele também deu uma quedinha agora, ele é um IPCA, então agora ele provavelmente vai ficar estável nessa faixa. É um fundo aí interessante que gosta de estabilizar os dividendos, então vamos colocar nossas fichas no BTG Pactual. Opa! Muito bem, estão aqui SND. Deixa eu já colocar o BDIF que ele está pagando aí por volta de R$1. Já está aqui. O SND também está pagando aí nessa faixa de 1,15. Muito bom. Temos aí nossos fundos marotinhos, pagando bem aí os fundos infra. E agora aquele ativo maroto que eu prometi para vocês, ele não é um fundo imobiliário, certo? Ele é um ETF. Agora ETFs podem pagar dividendos no Brasil. Então, é um ETF que a gente vai fazer uma exposição internacional. Certo? Existe um ETF americano que chama SPY. Ele transaciona ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, vai ter Apple, Amazon, Meta, Microsoft, todas as empresas grandes. Porém, existe também o SPY, que é um fundo que ele negocia
negocia no mercado futuro, ele acaba gerando dividendos aí, vendendo, fazendo aquela venda coberta, ok? E aí no Brasil recentemente foi lançado o SPY 11, certo? Termina com 11, é um ETF, não é um fundo imobiliário. Porém, ele tem aí a sua meta de pagar por volta de 1% ao mês, certo? Ele já deu uma subidinha boa e ele tá aí realmente na faixa dos R$ 100. E os dividendos dele aqui não mostra. Deixa eu mostrar para vocês num outro site, também é bem interessante, o Investidor 10. Ele já tem aí o dividendo dele tá aí na faixa, ainda não tem um ano, certo? Mas ele tá aí pagando desde o mês 11 na faixa aí de 1%. Conforme vai subindo a cota, você vê que o valor do dividendo vai subindo também, ó. Interessante, você pegando mais lá para trás, você acaba tendo mais de 1% aí no decorrer do tempo. Então é um ETF aí bem interessante para quem busca aí os dividendos mensais, galera. E aí numa exposição internacional aí, variando de acordo com o dólar, ok? Então vai entrar aqui na nossa planilha. Que está aqui. SPY pagou na última oportunidade. Isso aqui. Muito bem, temos aí uma super carteira, quase 100% fundos imobiliários, 23 ativos, né? Passei um pouquinho aí da conta, mas tudo bem. E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui R$ 1.000 em cada um, a gente vai ver o que vai acontecer. Muito bem, galera, carteira aí finalizada. Temos aí todos os nossos ativos. Eu travei aqui o preço médio, já teve uma variação aí. Algumas coisas variaram para baixo, outras variaram para cima. Tem a variação total. Foi um investimento aí de 21 mil e pouco. E a gente teria aí R$ 179 de dividendo aí projetados por mês. Aí você vê que cada mês aqui a gente já vai tendo esse valor. E no fim das contas a gente teria R$ 2.301 no final das contas. Olha só que interessante. E basicamente é isso, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Essa carteira marota, feita aqui do zero com vocês. E quem puder aí curtir, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo bem direto ao ponto, que nem isso aí, galera. Valeu por ficar até o final. Até mais. Fui!